Prepare-se porque o vídeo de hoje está inesquecível e irresistível. Gente, eu vou te ensinar a fazer esse lindo bolo, lindo de doceria famosa. Vou te ensinar a fazer essas lindas raspas de chocolate para ficar igualzinha a essa decoração aqui. Vou te ensinar a fazer também massa de chocolate e esse recheio trufado Floresta Negra. Vocês não podem ficar de fora. A receita completa eu vou te ensinar agora. Então, bora para nossa receita. Aqui no bowl da batedeira, começamos com os ovos. Vamos bater na velocidade alta. É muito importante esse processo, porque nós precisamos de uma massa, de um creme. Esse creme, ele vai ficar clarinho e ele vai dobrar de volume. É exatamente isso. Aqui no meu canal eu te ensino como fazer o passo a passo, a técnica de cada ingrediente, de cada passo que a gente vai dando aqui. Aqui vocês observam que começou ficando clarinho, né? Ele vai clareando. Pessoal, como eu vou fazer um buttermilk caseiro, eu afastei um pouco e continua batendo. Aqui nós temos o leite integral, tá? E nós vamos utilizar aqui o leite integral em temperatura ambiente. Vamos colocar o vinagre de álcool ou pode ser também de maçã. O leite, ele vai talhar e é exatamente esse o ponto que nós precisamos para fazer o nosso buttermilk caseiro ou genérico. Você pode chamar do jeito que você quiser. Aqui vocês observam que ele talhou e é exatamente assim. Vamos acrescentar o óleo, pode ser de soja, canola ou algodão. E vamos acrescentar também a baunilha, a essência de baunilha. Ou se você tiver extrato de baunilha também pode ser. Aqui eu misturei todos esses líquidos, né? E dei uma leve misturada e eu vou deixar reservado até dar o ponto do nosso creme aqui para a gente continuar. Aqui vocês observam que ficou uma cor bem clarinha e ele deu, olha, uma evoluída aqui, ó, ficou bem, ele está bem volumoso, né? Esse processo, pessoal, dessa massa, essa aeração faz com que o bolo fica super macio, fica úmido e fica simplesmente uma massa estruturada para você poder montar um bolo de festa. Aqui nós vamos acrescentar o açúcar. É importante que o açúcar seja acrescentado, gente, aos poucos, tá? Para ele incorporar, para ficar uma massa instável. Então, é importante esse processo do açúcar. Aqui vocês observam que eu coloquei, e após eu colocar o açúcar, eu deixo bater por mais ou menos de 1,5 minuto a 2 minutos. Esse processo também é importante, tá? Faz desse jeito que eu estou te ensinando. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, ó, tá vendo como que ficou a massa? Olha esse creme. Olha que perfeição, pessoal. Eu liguei novamente, agora nós vamos acrescentar o buttermilk, é exatamente isso. Acrescentei o buttermilk e deixei bater por mais ou menos 1 minuto, que é o suficiente para a gente misturar e incorporar também o buttermilk nesse creme. E agora nós vamos desligar e vamos acrescentar os secos. Olha como ficou. É assim que precisa ficar, tá bom? Agora vamos para a parte dos secos. Vamos começar com a farinha de trigo, vamos peneirar. Ah, Sueli, por que precisa peneirar? É importante para deixar a sua massa, ela fica mais leve, né? Ela vai ficar uma massa assim, super leve, tá bom? Vocês observaram que eu coloquei a farinha e o chocolate solúvel, aqui eu estou utilizando 70%. E eu venho com uma colher para desfazer esses gruminhos. E agora nós vamos mexer com o fouet. Lembre-se, é muito importante esse processo. Ai, mas tem que mexer muito. Ai, não dá para levar para a batedeira? Não, gente, não dá para fazer na batedeira. Mesmo porque a velocidade da sua mão não compara com o da batedeira. Ah, mas a KitchenAid, ela tem
KitchenAid é uma batedeira planetária, super sofisticada e super profissional, que ela é excelente. Porém, pessoal, eu não aconselho, mesmo que ela tenha lá a velocidade que é bem lenta, não é a mesma coisa que você mexer com a mão, tá? Então é importante que você mexa com o fouet, desse jeito aqui que eu estou te mostrando, para desfazer bem os gruminhos. Porque se não desfizer todos os gruminhos, sabe o que vai acontecer? A sua massa vai aparecer os secos quando ela assar. Agora vamos novamente colocar a farinha e o chocolate, né? Aqui eu coloquei a farinha no caso. E vamos acrescentar o chocolate solúvel e vamos peneirar. É muito importante, tem que ter paciência. Aqui vocês observam que sobrou um pouquinho e eu venho com uma colher para desfazer esses gruminhos grossos. E venho novamente com o fouet, vou mexendo com toda delicadeza. Você precisa mexer exatamente desse jeito. Por que, Sueli, precisa mexer assim? Porque essa massa é uma massa airada, é uma massa leve e ela precisa ser mexida desse jeito que eu estou te mostrando, tá? Faz aí na sua casa e ó, tenho certeza que se você fizer desse jeito que eu estou te ensinando, a sua massa, o seu bolo de chocolate vai ficar simplesmente delicioso e muito estruturado para você poder montar aí seu bolo de festa, bolo de aniversário. Para você que vai vender, vou falar sobre precificação e prazo de validade, então não saia desse vídeo. Pessoal, aqui também, gente, nesse vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer raspas de chocolate, hein? Então não sai daí. Aqui, ó, vocês observam, né, que eu tô colocando aos poucos e tem que peneirar, como eu falei para vocês. Esse processo ele é muito importante, porque para sua massa ficar uma massa estruturada e você poder montar o seu bolo e ficar um bolo simplesmente delicioso de dar água na boca. Aqui é um conjunto, né, pessoal? Não é só o recheio que faz a diferença. Quando você vai vender um bolo ou você vai fazer um bolo na sua casa para as festas, ou vai fazer um bolo de festa para um amigo e vai levar como sobremesa, você tem que saber fazer aquele bolo para que ele fique com a massa gostosa, o recheio, a cobertura. Então, assim, é um conjunto que você precisa fazer e por isso que eu gosto de ensinar aqui o passo a passo de como fazer um bolo de festa do zero. Aqui vocês observaram que novamente eu estou colocando a farinha, estou colocando os secos. E vocês observam que eu faço isso aos poucos. Por quê? Ah, Sueli, não dá para colocar tudo de uma vez? Não, gente, não dá. Precisa ser feito exatamente nesse formato que eu estou te ensinando aqui como fazer um bolo de chocolate, que a massa vai ficar super úmida e macia. Aqui, ó, vocês observam que eu mexo bem para desfazer os gruminhos, para quando o seu bolo assar, não ficar aparecendo aqueles pedaços de farinha ou até mesmo do chocolate, né? Então, é importante que você mexa. Teve pessoas no vídeo anterior, mas você mexe muito a massa. Gente, é importante. Aqui, por último, eu coloco o fermento em pó, tá? E aí você faz o mesmo processo. Você vai mexer e misturar bem para esse fermento incorporar nessa massa para o nosso bolo de chocolate ficar mega chocolatudo e super delicioso. Fica comigo até o final, porque aqui no nosso canal eu ensino como fazer um bolo de festa do zero, bolo de doceria famosa. Essa massa aqui é de doceria famosa. Agora vamos levar para assar. Aqui eu tenho uma forma retangular alta. O tamanho dela é 17 por 10, não vou untar as laterais, só vou untar o fundo com o papel manteiga. Lembre-se, o seu forno precisa estar pré-aquecido em 180 graus, tá bom? Essa massa, gente, em específico, essa massa, ela leva em média para assar de 40 a 45 minutos.
A minha dica é, observa o seu forno. No meu forno, ela leva em média de 40 a 45 minutos. O meu forno é um forno convencional, tá? Isso também faz toda a diferença, tá, pessoal? É muito importante que vocês observem isso, tá bom? Então, vamos levar o nosso bolo para assar. Vamos para o próximo passo, que é fazer aqui o nosso recheio trufado. Começamos com o nosso chantilly devidamente gelado. O chantilly que eu vou indicar para vocês é da Norcal, sabor leite em pó. Gente, esse chantilly, ele é maravilhoso, principalmente para você que é iniciante, que nunca utilizou nenhum chantilly, ele é super fácil. Você não precisa ficar hidratando ele. Ele é excelente. Aqui vocês observam que eu estou batendo e ele precisa ficar no ponto firme para a gente poder fazer uso aí e para fazer o nosso recheio trufado. Já deu aqui o ponto, eu vou reservar e vamos para o próximo passo do nosso recheio Floresta Negra. Aqui nós temos o chocolate. Eu estou utilizando chocolate nobre, mas se você quiser pode ser o fracionado também. Vou levar para o micro-ondas e derreter de 30 em 30 segundos. Retirei do micro-ondas e ficou exatamente assim. O que nós vamos fazer? Como o chocolate ainda está bem quente, com a mesma espátula nós vamos mexer para desfazer todos os gruminhos. Ah, Sueli, mas eu não preciso retornar quando tem gruminhos para o micro-ondas? Não, você não precisa. Você vai fazer o quê? Exatamente isso aqui que eu estou fazendo. Você vai mexer bem e ir desfazendo os gruminhos com a espátula. E nesse mesmo momento que você está desfazendo os gruminhos, você já está deixando o seu chocolate em temperatura ambiente, né? Porque é o que nós precisamos, que esse chocolate fique em temperatura ambiente para a gente poder fazer o próximo passo e não dar choque térmico. Então, você continua mexendo para que a gente consiga aí deixar o nosso chocolate em temperatura ambiente e deixar bem lisinho. Aproveitando, me conta de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Deixa nos comentários, porque eu amo responder todos os comentários. Aqui vocês observam, ó, que está ficando bem lisinho. E é exatamente assim que nós precisamos, ó. Vocês observam? É exatamente assim. E é uma forma, pessoal, também de você estar aí aprendendo como deixar o seu chocolate em temperatura ambiente. Agora nós vamos reservar para o próximo passo. Temos aqui as cerejas. Eu reservei, cortei elas, piquei, deixei elas picadas para a gente poder fazer o nosso recheio Floresta Negra. E aqui temos também o leite em pó. Eu estou utilizando leite ninho. Vamos retornar para o chantilly. O chocolate que já está em temperatura ambiente, vamos misturar com o chantilly e vamos mexer e misturar bem. Olha a cor que está ficando, gente. Essa mousse, ela é simplesmente deliciosa. Aqui nós vamos formar um recheio trufado e super delicioso e muito cremoso. Afinal, estamos falando de recheio Floresta Negra. Vou acrescentar o leite em pó. Ah, mas não vai, gente. Pode colocar, porque esse recheio, ele é diferenciado. É recheio de doceria famosa, hein? Esse recheio que eu estou te ensinando, recheio trufado Floresta Negra, é simplesmente irresistível de dar água na boca. Aqui vocês observam que eu já misturei. Gente, olha como fica firme esse recheio. Você pode fazer, ó, para tortas, para montar bolos, enfim, é um recheio excelente. Agora vamos reservar. Se você está gostando desse conteúdo, aproveita, deixa aquele joinha para ajudar o nosso canal. E se você ainda não for inscrito, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma receita.
Retirei o nosso bolo de chocolate do forno, que já está devidamente assado. Vou retirar aqui o topo do bolo, porque eu nunca gosto de colocar. Quem me segue sabe que eu não gosto, eu sempre tiro. Gente, olha essa massa. Ficou uma massa super úmida, um bolo super macio e uma massa de bolo de chocolate excelente para você poder montar bolos de festa. Vou cortar em 3 partes, tá? Para a gente poder começar aí a montar o nosso bolo. Olha essa massa, gente. Olha, tá vendo aqui, ó? Por que eu falo que tem que mexer bem? Sem pingo de nenhum outro tipo de massa. Vamos reservar para a gente poder começar a montar o nosso bolo. Aqui, nessa forma, que seria a mesma forma que eu assei o bolo, nós vamos começar a montar o nosso bolo Floresta Negra. Temos aqui a calda, que é cereja, água e açúcar, apenas. Vou deixar na descrição, inclusive, pessoal, vou deixar na descrição todos os ingredientes. Aqui vocês observam que eu coloquei uma camada super generosa do nosso recheio e venho com as cerejas. Gente, esse bolo Floresta Negra trufado, além de delicioso, vai ficar super lindo. Fica comigo até o final, porque aqui eu te ensino como fazer um bolo de festa do zero. Venho com a segunda camada do bolo e segunda camada do recheio super trufado, sabor Floresta Negra. E ó, vamos alinhando aqui, ó, alinho com uma colher mesmo e venho com mais uma camada de cereja, que faz parte do nosso recheio aí, Floresta Negra. E por último, eu vou colocar o último disco do bolo, né? E aqui, ó, vocês observam que eu sempre alinho, né? E agora eu vou colocar a calda e vamos embalar e levar para a geladeira. Vocês sabem que eu gosto de colocar plástico filme. Esse bolo, como esse recheio ele é super firme, no máximo 1 hora na geladeira, somente 1 hora é o suficiente, tá bom? Vamos para o próximo processo. Aqui nós temos chocolate meio amargo. Aqui nós temos chocolate fracionado. Nós vamos derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Aqui eu vou ensinar vocês a fazer raspas de chocolate, tá bom? Se você não quiser fazer no micro-ondas, pode fazer no banho-maria. Mas eu sempre vou optar pelo micro-ondas. Enquanto isso, vamos preparar aqui para a gente colocar o nosso chocolate. Temos um tapete de silicone. Eu vou colocar esse papel manteiga em cima, porque nós vamos precisar. Se você tiver, pode colocar na pia. Se você não tiver esse tapete de silicone, não tem problema. Retirei do micro-ondas o chocolate e ele ainda ficou alguns gruminhos. Vamos mexer para desfazer. Você mexe bem com uma espátula, você mexe bem para ficar bem lisinho o nosso chocolate, porque hoje você vai aprender como fazer raspas de chocolate. Foi tão pedido, gente, tão pedido, vocês não têm noção o tanto de comentário pedindo para eu ensinar como fazer raspas de chocolate. E aqui estou eu ensinando você a fazer aí raspas de chocolate na sua casa. Vamos colocar aqui em cima do papel manteiga, exatamente, ó, desse jeito aqui. Se você quiser fazer com a barra de chocolate, você pode também estar fazendo, tá, gente? Como eu não gosto muito de utilizar a barra, eu acho que é mais prático pela quantidade que eu vou fazer, tá? Então, eu optei em fazer desta forma. Agora, eu vou deixar, eu preciso que fique em uma temperatura para então a gente poder formar aí as nossas raspas. Vamos deixar mais ou menos uns 30 minutos, tá bom? Tem que tomar cuidado. Aqui, ó, eu vou fazer uso desse cortador de alimentos. Gente, se você não tiver na sua casa um cortador normal para você cortar aí, você pode utilizar o cortador de alimentos. Aqui vocês observam que eu já fiz algumas. Olha como ficou.
Eu fui fazendo várias. O chocolate, uma dica, gente. Eu deixei o chocolate secar demais. Ele tem que ficar numa temperatura amena do que essa aqui. Mas mesmo assim, está dando pra gente fazer as raspas de chocolate. E olha que linda que ficaram, pessoal. Agora nós vamos reservar e vamos para o próximo passo. Agora nós vamos para a cobertura. Eu vou fazer o mesmo processo, levar para o micro-ondas e derreter de 30 em 30 segundos. Enquanto isso, vamos bater aqui o nosso chantilly. Como vocês que me seguem já sabem que eu sempre utilizo chantilly Norcal. É apenas uma dica, não é publicidade, tá, pessoal? É apenas uma dica por ser um produto de boa qualidade, por ele tem assim um valor acessível, né? Eu gosto de mostrar para vocês porque ele tem um valor bom, né? Para quem vai comprar, para quem vai vender, é excelente e ele é muito simples para trabalhar, tá? Principalmente para quem é iniciante. Aqui nós precisamos do ponto firme para a gente poder fazer a nossa cobertura. Aqui ele já deu o ponto firme, que é exatamente assim, ó. Esse é o ponto firme. Vamos reservar. Retirei o chocolate do micro-ondas e vamos desfazer todos os gruminhos. Pessoal, aqui no meu canal, eu gosto de ensinar exatamente o passo a passo de toda a receita. Ou seja, aqui no canal Receitas da Emília, você tem a receita completa, o passo a passo completo, o tutorial completo de como fazer um bolo de festa. Eu gosto de mostrar para vocês o passo a passo, porque assim você aprende e não fica com nenhuma dúvida. Mas ainda assim, se você ficar com qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo todos os comentários. Aqui vocês observam que eu continuo mexendo, porque eu preciso que fique em temperatura ambiente e preciso que fique bem lisinho, porque a nossa cobertura do nosso bolo de festa recheio Floresta Negra vai ficar perfeito. Aqui eu vou levar para misturar com o chantilly. Gente, tá me dando água na boca. E vocês? Vamos mexer até misturar bem e ficar numa textura para a gente poder fazer a nossa decoração bem linda. Eu quero que fique bem lisinho. Eu vou fazer uso da batedeira para ficar bem liso. Por quê? Quando você mistura, para você fazer uma cobertura, e quando você mistura com o chocolate, fica alguns pedacinhos. Por mais que o seu chocolate esteja bem lisinho, fica alguns pedacinhos. Então, como nós vamos fazer trabalho de bico, é importante que fique aí uma cobertura bem lisa e maravilhosa para a gente poder fazer o trabalho e ficar super lindo. Então fica até o final, porque hoje você vai aprender a fazer uma decoração super linda para o seu bolo Floresta Negra. Aqui eu observei que já ficou lisinho, ó, super liso, e agora nós vamos decorar. Retirei o nosso bolo, deixei apenas por 1 hora, tá? E olha como ele ficou. Gente, esse recheio ele é maravilhoso e fica super firme. Vamos colocar aqui, vou colocando no topo do bolo, tá? Vou espalhar com uma espátula. Vou fazer uma pré-camada apenas, porque eu vou fazer um trabalho de bico. Fica até o final para você ver que lindo. Aqui, ó, vocês observam que ele ficou assim. E eu venho com o bico folha para fazer essa belezura que vocês estão vendo. Olha que coisa mais linda, gente. Eu amo fazer trabalhos dos bolos. E olha que lindo. Fala a verdade, bolo de vitrine, né? Bolo de doceria famosa. Esses bolos de padaria chiquíssimas, né, gente? Olha como ficou perfeita a decoração, pessoal. Muito lindo, né? O restante eu vou colocar por cima aqui no topo do bolo, tá? E vou fazer um trabalho simples com a espátula mesmo. Gente, prazo de validade de 3 a 5 dias refrigerados. Agora vamos colocar as nossas raspas de chocolate, que eu ensinei vocês como fazer raspas de chocolate. Agora nós vamos colocar aqui
para decorar o nosso bolo Floresta Negra. E olha que coisa mais linda que ficou. Muito lindo. E não poderia faltar as cerejas, né, pessoal? Porque bolo Floresta Negra sem cereja não é bolo Floresta Negra, por favor, né? Vamos colocar aqui por cima as cerejas e olha que graça, que lindo que ficou. Para venda, a minha dica é R$ 110 o quilo, mas observe o valor dos insumos na sua cidade. Eu não poderia deixar de cortar e mostrar para vocês como ficou por dentro. E olha que fatia deliciosa de dar água na boca, né? Ficou com água na boca, né, gente? Olha que fatia maravilhosa, gente. Olha a simplicidade e como ficou lindo. Fala a verdade, bolo de doceria famosa, né? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveita, compartilha esse vídeo com mais 7 pessoas para que chegue para outras pessoas conhecer o meu canal. Aproveitando, vou deixar mais 2 vídeos que também eu ensino a fazer bolo de festa do zero. Um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida grandemente.